Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, a minha pergunta é: a palavra apostasia, que aparece em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, é uma referência ao arrebatamento da igreja? Podemos interpretar a apostasia como arrebatamento? Nós vamos fazer este vídeo e vamos trabalhar em cima desta palavra, considerando o seu significado com base em outros usos que se faz desta mesma palavra, em grego apostasia, e com base no próprio texto no qual ela está inserida. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você está no nosso canal, ok, irmãos? Então vamos ler aqui. Primeira carta de Paulo, ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, que diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. De acordo com alguns pré-tribulacionistas, vejam bem, de acordo com alguns pré-tribulacionistas, e no meio da ala pré-tribulacionista, diga-se de passagem, são poucos os que defendem o que eu vou aqui dizer para você. Bom, de acordo com alguns intérpretes pré-tribulacionistas, no afã de encontrar um texto que prove que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, então eles decidiram dar uma interpretação sem base lexical, sem base nos dicionários, sem uma base histórica. Bom, de acordo com alguns pré-tribulacionistas, a palavra apostasia, no grego apostasia, que nós encontramos em segunda carta aos Tessalonicenses 2:3, na verdade tem que ser entendida como arrebatamento, como retirada da igreja. E eles leem assim, e assim entendem: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o arrebatamento da igreja, e seja revelado ou manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, os nossos irmãos pré-tribulacionistas, seguidores de John Nelson Darby, teólogo do século XIX, inclusive, diga-se de passagem, que este sentido da palavra apostasia para rapto da igreja, para levada da igreja da terra para o céu, ela só começou a existir, por incrível que pareça, isso deve chamar a sua atenção, este sentido de apostasia como arrebatamento da igreja, em 2 Tessalonicenses 2:3, só surgiu na história do mundo, e aqui da igreja, depois de John Nelson Darby, no século XIX. Que isso fique bem gravado na sua memória. Outra coisa que você precisa saber: quem foi que criou este significado? Qual foi o teólogo que criou? De qual escola ele pertencia? Qual era a sua escola? O teólogo que deu esse sentido para a apostasia, como sentido de arrebatamento da igreja para o céu, eu quero que vocês saibam, você até já pode imaginar. Esse teólogo que criou este sentido, um sentido jamais, nunca ouvido antes dele, era exatamente um teólogo dispensacionalista que defendia que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas você vê que os que defendem, e são poucos, dentro do dispensacionalismo, diga-se de passagem, dentro do dispensacionalismo, este significado de apostasia como arrebatamento da igreja, além de ele ser defendido por pouquíssimos teólogos, e os pouquíssimos teólogos são todos de dentro
da escola dispensacionalista, pré-tribulacionista. Ok, meus irmãos? E por que eu estou enfatizando isso e trazendo esta observação bem clara para você? Para você ver que até mesmo os irmãos pré-tribulacionistas, que pregam que a igreja não passará pela grande tribulação, a maioria, eles nunca se convenceram e não aderiram a este significado. Primeiro, vamos lá, interpretar em 2 aos Tessalonicenses 2,3, apostasia como rapto da igreja, vamos lá, fere o que nós conhecemos dos léxicos. Nos léxicos gregos, nenhum, irmãos, nenhum, você pode consultar, nos léxicos gregos, nenhum traz apostasia com significado de retirada, arrebatamento para o céu, nenhum. Você pode consultar todos os dicionários, nenhum traz este sentido. Mas alguns teólogos da ala dispensacionalista, que defende que a igreja não passará pela grande tribulação, então eles resolveram, de forma arbitrária, sem base, tanto em dicionários como em léxicos, sem uma base histórica, eles, de forma arbitrária, eles decidiram dar este significado, que fique isto registrado, ok? Então vamos lá. Mas o que é que Paulo realmente tinha em mente quando ele fala apostasia? Bom, para isso eu convido você para lermos. É a partir do versículo 1. Ok, meu irmão? Então vamos aqui fazer uma leitura. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vou te dar a interpretação paulina para que quando nós chegarmos na palavra apostasia você já esteja com os pés no chão. Irmãos, aqui são cristãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, e por reunião aqui eu já lhe digo aqui, o que é que Paulo tem em mente aqui quando ele fala nossa reunião com Ele, que algumas versões traduzem por encontro. Bom, esta palavra reunião ou encontro, no grego nós temos aqui, ó, epissinagoges. Epissinagoges, que é traduzido por reunião, por congregar ou por encontro. Então vamos repetir a leitura. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Vamos aqui trabalhar esta palavra. Aqui, reunião. A nossa reunião que Paulo tem em mente aqui, irmãos, é o arrebatamento da igreja. Tá bom? A nossa reunião aqui que Paulo tem em mente é a mesma reunião que ele falou bem aqui, ó, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ver aqui, versículo... Vamos aqui ler o versículo 16 para que você entenda. Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Veja que lá em 2 Tessalonicenses 2,1 também Paulo começa, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então Paulo segue a mesma sequência aqui, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, vinda de Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se coloca entre os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Vou repetir. Seremos arrebatados juntamente com eles, em nuvens, para o encontro do Senhor. Ora, queridos, é preciso que se tenha em mente exatamente isso, não se perca de vista. Quando Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2,2, ou melhor, 2,1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a nossa reunião aqui, grave bem a palavra reunião aqui, é a mesma reunião
aqui que Paulo está tratando seguida do arrebatamento. Ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, em nuvens, para o encontro ou para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, este encontro aqui da igreja com Cristo nos ares, e a igreja ela é arrebatada em nuvens, diz o apóstolo Paulo, para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. Então, este encontro aqui que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 16, ou melhor, 17, é o mesmo encontro aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, esta reunião aqui trata-se da reunião seguida do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, conforme nós temos em 1 Tessalonicenses 4,16, será arrebatada em nuvens. Aí vem a encontrar ou para se reunir com o Senhor nos ares. É a mesma reunião, a reunião que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,17 é a mesma reunião daqui de 2 Tessalonicenses 2,1. E esta mesma reunião que trata-se do arrebatamento da igreja, pelo menos envolve o arrebatamento da igreja, é a mesma coisa que Jesus Cristo fala bem aqui, queridos. Eu vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 24 e versículo 31. Olha o que diz aqui Mateus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, reunirão, atente bem, os quais os anjos reunirão, de reunir, de congregar, de ajuntar, reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A reunião que Paulo fala, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a reunião que Paulo fala é a mesma reunião aqui de Mateus capítulo 24 e versículo 31. Trata-se do ajuntamento da igreja. Trata-se da reunião dos eleitos, dos cristãos que estão espalhados nos quatro cantos da terra quando Cristo vier. Quando Cristo vier, depois que tiver acabado a grande tribulação, se dará esta reunião. Como professor, exatamente. E eu vou fazer questão de ler para você aqui Mateus capítulo 24, já que estamos aqui. E vamos ver aqui a partir do versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, está falando da grande tribulação, que se abateu contra a nação de Israel, principalmente, né? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta vinda de Cristo, bem aqui, irmãos, que Paulo está falando, ou que Cristo está falando, é a mesma vinda referida por Paulo aqui, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a mesma vinda. Então, e assim como Paulo primeiro menciona a vinda de Cristo e depois a nossa reunião com Ele, Cristo fez a mesma coisa. O que Cristo vai dizer aqui? Vamos seguir aqui. Versículo 31. E Ele enviará, os seus anjos, quem enviará Cristo, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão, ou seja, ajuntarão, recolherão, congregarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todos esses eventos aqui, tanto narrado por Jesus, como o mencionado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, aí você lê dos versículos 16 e 17, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, lá está em foco a vinda de Cristo dos céus para a terra, e é seguida do arrebatamento da igreja, da reunião dos eleitos, ou seja, os eleitos são arrebatados, são tirados da terra
dos 4 cantos da terra e são levados pelos anjos para se reunir com o Senhor nos ares. Antes de Cristo tocar aqui na terra, no Monte das Oliveiras, a igreja ela se reúne com Cristo nos ares, para logo, obviamente, em seguida, voltar com Cristo. Por que eu trouxe todo este arcabouço, essa explicação? Primeiro que nós estamos tratando de escatologia, o que eu reconheço que não é um terreno tão fácil, principalmente para a maioria. Então se faz necessário, antes de eu chegar aqui no versículo 3, que fala de apostasia, eu trazer essa explicação para você. Versículo 2. Vou ler de novo o versículo 1. Irmãos, já que eu expliquei, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Agora vamos ao versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui em questão, irmãos, há intérpretes, principalmente os amilenistas, que eles dizem que o dia do Senhor que é uma referência ao dia do juízo final, quando todos os homens ímpios e justos ressuscitarão. Isso na teologia amilenista, diga-se de passagem, justos e ímpios ressuscitarão juntamente e comparecerão perante o trono branco para serem julgados, todos juntos, ímpios e justos, ou justos e ímpios. Então, os amilenistas dizem que o dia do Senhor aqui em questão é o dia do juízo final. Esse uso nós podemos até encontrar, irmãos, em outras instâncias, mas aqui o dia do Senhor, que no grego nós temos aqui, remera, tu kuriu, ou tu kiriu, o dia do Senhor, aqui é uma referência ao dia da aparição de Jesus Cristo para vir reinar aqui na terra por 1000 anos. O dia do Senhor aqui em questão é o mesmo dia de Cristo. E por que eu sei disso? Porque outras cópias gregas do Novo Testamento, ao invés de trazer remera tu kuriu ou kiriu, dia do Senhor, traz exatamente assim, vou ler aqui para você, remera tu Cristo, ou seja, no lugar de Kyrio, eles colocam Cristo. Então, o Senhor em questão aqui é quem? O Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele está falando aqui da vinda do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vamos continuar aqui. E este dia do Senhor, ou dia de Cristo, prestai bem atenção, este dia do Senhor, ou dia de Cristo, ambas as expressões, dia do Senhor ou dia de Cristo, são encontrados nos manuscritos gregos. E eu estou aqui com um manuscrito grego que diz dia de Cristo. O outro manuscrito grego diz dia do Senhor. Ambas as expressões, elas referem-se ao dia da vinda de Cristo, quando ele deixará os céus para vir reinar aqui na terra por 1000 anos. Aí você lê em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Ok, queridos? Então vamos lá. E é preciso ainda que façamos uma ligação entre o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, no versículo 2, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, com isso bem aqui, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, não é outra coisa senão o dia da vinda, ou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos, simplesmente nós não podemos confundir as expressões. O dia do Senhor, ou o dia de Cristo, ele terá lugar no dia da vinda de Jesus Cristo, conforme Paulo já mencionou aqui no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e é neste dia desta vinda que terá lugar o dia do Senhor ou o dia de Cristo. Espero ter deixado isto bem claro para vocês.
Então vamos prosseguir. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Por que Paulo disse isso? Porque alguns falsos mestres estavam enganando, estavam propagando um falso ensino de que o dia do Senhor, o dia de Cristo, a vinda de Jesus Cristo, já estaria próxima, às portas, estaria já em cima. Outros preferem a tradução que diz que o seguinte, ninguém de... Vou ler mais uma vez aqui, para ficar melhor entendido. Ok, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado, essa tradução aqui diz chegado, como se tenha chegado o dia do Senhor. De acordo com esta tradução, o que os falsos mestres estavam ensinando? Que o dia do Senhor, ou o dia de Jesus Cristo, já havia chegado. Isso perturbou muitos irmãos ali na igreja de Tessalônica. Bom, se essa tradução aqui está correta, havia chegado, eu quero só ver bem aqui, como é que diz no grego aqui. Tivesse vindo, bem aqui, como se tivesse vindo, que a tradução coloca chegado. No grego nós temos, hos, hoti, enesteken, que aqui no texto do Novo Testamento grego interlinear diz como se tivesse vindo. E ao meio da revista atualizada diz como se tivesse chegado. Bom, levando em conta esta tradução, que ela venha a estar certa, então o que os falsos mestres estavam ensinando? Que o dia de Jesus Cristo já tinha acontecido, já tinha chegado. E aqueles, suponhamos aqui, estamos especulando, e que os que eram para terem sido arrebatados, foram arrebatados. E os que não se encontravam. Provavelmente, de acordo com essa tradução aqui, se essa tradução aqui está correta, de dizer como se o dia de Cristo estivesse chegado, então isso é algo já concretizado, de acordo com essa tradução, que diz como se o dia de Cristo tivesse chegado, é algo concreto que já se realizou. Então, de acordo com essa tradução, os falsos mestres estavam ensinando que o dia de Cristo já tinha chegado. E o dia de Cristo aqui, irmãos, é óbvio que não é o dia do juízo final, o dia da ressurreição dos ímpios e dos justos juntamente, conforme dizem os amilenistas. O dia de Cristo aqui, propagado pelos falsos mestres como tendo já acontecido, como havendo já chegado, é o dia em que Cristo deixará o céu para vir à terra. E qual era o tipo de entendimento que eles tinham? Ora, mas se Cristo não estava presente, mas eles diziam que Cristo já tinha vindo, podemos esperar dessa teologia que não está tão clara aqui, mas podemos aqui especular que o que é que eles estavam pregando, os falsos mestres? Ora, é quase certo que a teologia dos falsos mestres ela era pré-tribulacionista. Porque é exatamente isso que os pré-tribulacionistas pregam, que Cristo pode vir até hoje, a qualquer momento, e o mundo não verá. Os pré-tribulacionistas pregam que Cristo pode vir até agora, enquanto eu estou fazendo este vídeo, Cristo pode vir até agora e levará a sua igreja para o céu, e o mundo não vai ver. É quase certo que era isso que os falsos mestres, os oponentes de Paulo, estavam ensinando e estava causando uma perplexidade, uma perturbação entre os irmãos da igreja de Tessalônica. Ok, meus queridos? Uma outra tradução diz exatamente assim, como se o dia de Cristo estivesse próximo. De acordo com essa tradução, então nós não teríamos uma pregação que dizia que Cristo já veio, mas que Cristo estava batendo as portas, estava chegando. Aí eu quero lhe dizer que tanto faz uma tradução estar certa como a outra, sempre vai cair no colo do pré-tribulacionismo. Sempre vai cair. Porque os pré-tribulacionistas eles também ensinam isso, que a vinda de Cristo ela está tão próxima, mas tão próxima que ela pode
acontecer até agora. E de acordo com essa outra tradução, que a vinda de Cristo está próxima, era isso que os falsos mestres estavam pregando, que a vinda de Cristo estava se aproximando, estava às portas. E isso causou também perturbação e perplexidade entre os irmãos de Tessalônica, ok? Que deixou muitos eufóricos, preocupados com a sua vida espiritual. Ficaram eles preocupados. Agora, a grande questão é o seguinte, meus irmãos. Paulo ele não concordou com essa pregação de que a volta de Cristo, de que o dia de Cristo, o dia do Senhor, estivesse às portas e que pudesse acontecer a qualquer momento. Ou, de acordo com a tradução que eu tenho aqui da Almeida atualizada, o dia de Cristo já estivesse chegado, fosse uma ou fosse outra posição. Paulo não concordou, queridos. Paulo não concordou. E nisso eu estou sendo sincero para os senhores, nesta pregação dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, eu vejo um embrião do pré-tribulacionismo, irmãos. Eu vejo direitinho os falsos mestres pregando, olha, Cristo já chegou, já levou quem tinha para ser levado, e vocês ficaram e nós ficamos. Isso causou uma grande perturbação, irmãos, ali na igreja de Tessalônica. Ou outros poderiam estar dizendo, olha, Cristo está às portas, está chegando. Está chegando, meus irmãos. Isso causou também uma grande perturbação. E por que Paulo não concordou com isso? Será que o apóstolo Paulo ele também não esperava o retorno de Cristo para breve? Esperava. Mas então, professor, por que ele se opôs aos falsos mestres quando diziam que Cristo estava perto? Ou já tinha até mesmo chegado? Mas vamos preferir aqui a questão de perto, que estava próximo. Paulo, neste ponto, ele se opôs porque os falsos mestres estavam ensinando que Cristo poderia vir a qualquer momento, até hoje, sem prévios sinais. E isso confrontava a escatologia de Paulo. Paulo jamais ensinou isso, que Cristo viria sem prévios sinais. Paulo ensinou que a vinda de Cristo ela se avizinhava. Cristo não tardará. Mas Paulo estabeleceu que antes de Cristo deixar o céu para vir aqui à terra, alguns sinais teriam lugar. E aqui é onde nós vamos agora entrar na questão da apostasia, irmãos. Antes de eu entrar, eu quero deixar bem claro o seguinte. Os irmãos pré-tribulacionistas, eles dão muita ênfase a isso que Paulo diz bem aqui, versículo 7. Com efeito, versículo 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Bom, de acordo com os pré-tribulacionistas, aquele que detém a manifestação do anticristo, de acordo com os pré-tribulacionistas, eles dizem que este que está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo na igreja. Ou você pode dizer, é o Espírito Santo, o detentor. Aquele que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo e a igreja. De acordo com os pré-tribulacionistas, eles dizem isso. Bom, vejam que eles estão dando a interpretação num texto obscuro. Porque eu quero que vocês saibam que essa opinião de que aquele que o detém é o Espírito Santo, ela é bem antiga, sim. Nós podemos encontrar entre os pais da igreja, os primitivos pais da igreja, que eles associavam aquele que o detém com o Espírito Santo. O que eu posso concordar, não vejo problema nenhum. Porém, meus irmãos, como eu já falei, essa ideia de que aquele que o detém é o Espírito Santo na igreja e que ele, ou melhor, aqui está dizendo o quê? Vamos ler aqui de novo. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera só
e aguarda somente que seja afastado, ou seja, retirado aquele que agora o detém. Bom, na interpretação pré-tribulacionista, estas palavras dizem o seguinte, irmãos, o anticristo ainda não se manifestou, e ele só vai ser revelado depois da retirada daquele que está detendo. E aquele que está detendo é a igreja. É o Espírito Santo na igreja que está detendo a manifestação do anticristo. O anticristo só será revelado quando aquele que o detém ser tirado. E aí eles dizem que o que está detendo, que será tirado, é a igreja que será arrebatada para o céu antes da manifestação do anticristo, antes da grande tribulação. Porém, eu quero lhes dizer que esse texto, até certo ponto, ele aparentemente, se ele ficar isolado, se você ler apenas o versículo 6 e o versículo 7, você vai até cair nessa armadilha. Pronto, aqui está provado o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. O problema, meus queridos, é que isso aqui é um texto obscuro. Primeiro, nós não temos certeza quem é aquele que está detendo. Eu, professor Nathaniel, sou pós-tribulacionista e comungo da ideia de que o que está detendo é o Espírito Santo. Ok? E posso também, não tenho dificuldade nenhuma em dizer que o Espírito Santo na igreja está, veja bem, entendo o que eu estou dizendo, eu posso, não tenho dificuldade nenhuma em admitir que o Espírito Santo, ou a igreja, ou ambos, estão detendo a manifestação do anticristo. Não tem problema, tá bom? Mas para os pré-tribulacionistas, isto é um cavalo de batalha. Tem que ser o Espírito Santo e a igreja que está detendo a manifestação do anticristo. Por quê? Porque está escrito, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então, para os pré, esta expressão afastado diz respeito ao arrebatamento da igreja para o céu. Ora, meus irmãos, Paulo aqui, ele desenhou uma situação em que o anticristo está vindo. Ele precederá a manifestação de Cristo. E a linguagem de Paulo aqui, ela é um tanto, vamos dizer, figurativa. Ele aqui está desenhando, em palavras, ele está desenhando o anticristo como se ele estivesse vindo, e a igreja, vamos entender que esse que está detendo aqui seja a igreja, ou o Espírito Santo, ambos, estivesse no meio do caminho. E pela igreja e pelo Espírito Santo se encontrarem no meio do caminho, enquanto o Espírito Santo e a igreja estão no meio do caminho, o anticristo não avança, o anticristo não se manifesta. Veja então que nós temos que entender isso como uma figura de linguagem que Paulo está falando. Ele criou, de uma certa forma, uma figura de linguagem para colocar a igreja e o Espírito Santo, caso seja verdade que aquele que detém seja o Espírito Santo da igreja, então ele criou aqui, vamos dizer, um quadro, vamos dizer, simbólico, em que a igreja e o Espírito Santo se encontram no meio do caminho. E o anticristo só poderá se manifestar quando o Espírito Santo e a igreja forem retirados do caminho. Só que, quem disse que Paulo, ao falar que o Espírito Santo, entenda bem, eu estou entendendo aqui conforme os pré, eu estou aqui rezando a caixinha deles, mas quem disse que Paulo, quando diz até que seja afastado aquele que está detendo, e que Paulo, vamos dizer, ele tivesse em mente o Espírito Santo e a igreja, quem disse que Paulo está falando que o afastamento aqui é o arrebatamento da igreja para o céu? Quem é que está lendo isso? Apenas os pré-tribulacionistas é quem lê. Apenas os pré, meus irmãos. O texto não está dizendo de forma nenhuma que este afastamento daquele que detém a manifestação do anticristo seja uma referência, por afastamento tenhamos aqui uma referência ao arrebatamento da igreja para o céu. Isso é uma interpretação que nasceu com John Nelson Darby em 1830. Repito, em 1830, John Nelson Darby, ele, até onde se sabe, ele foi o primeiro a dar essa interpretação de aquele que está detendo a manifestação do anticristo é a igreja, ou é o Espírito Santo, e que o afastado aqui é uma referência ao arrebatamento da igreja para o céu, juntamente com o Espírito Santo. Somente quando este arrebatamento acontecer, então é que o anticristo se manifestará e trará a grande tribulação.
Repito, este ensino ele não foi conhecido dos pais da igreja e não foi propagado, nem foi conhecido de nenhum pai, de nenhum mestre da igreja por 18 séculos. Somente em 1830, com John Nelson Darby, é que nasce esse ensino, queridos. Só. E daí vem se popularizando. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Num texto de difícil interpretação como este, que está envolvido em obscuridade, o que é que nós temos que fazer para interpretar? Como é que se procede quando vai se fazer uma exegese de um texto, de uma expressão? Como é que a gente tem que proceder? Nós temos que proceder, como é que a gente vai tirar as dúvidas? Afinal de contas, Paulo está ou não está ensinando que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo? Essa é a minha pergunta agora. Professor, me responda. Paulo está ou não está ensinando que a igreja será tirada da terra para o céu antes que o anticristo se manifeste? Lhe digo, não está. Mas como, professor, não está? Não está porque eu vou partir do que está claro para o que está obscuro. Irmãos, sempre a interpretação, entenda. Você quer ser o intérprete da Bíblia? Aprenda esta regra aqui comigo. Quando vai se interpretar, principalmente textos de difícil compreensão, como que temos aqui, você tem que procurar interpretar a partir do que está claro. Se interpreta corretamente do claro para o obscuro, para o subentendido. E não daquilo que está, vamos dizer, obscuro para o claro. O que os pré-tribulacionistas fazem é isso, eles interpretam com base nos versículos 6 e 7, que é um texto, vamos dizer, obscuro, de uma interpretação não tão clara, que nós temos que conjecturar, então eles pegam, aqui eles estabelecem, nos versículos 6 e 7, eles estabelecem a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, eles se fundamentam num texto obscuro, numa leitura obscura, e faz com que uma leitura clara se ajoelhe. Ou seja, a interpretação, a exegese dos pré-tribulacionistas é o inverso da verdadeira exegese. Na verdadeira exegese, você tem que partir do que está claro para o que está obscuro. É o obscuro que tem que se ajoelhar diante do que está claro, e não o contrário. E o que é que está claro, queridos? Ora, Paulo já deixou bem claro, irmãos. Olha o que foi que Paulo deixou bem claro. Vamos voltar para o versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Essa vinda que Paulo fala aqui, a vinda de Cristo, ela acontecerá somente depois da grande tribulação. É só você ler todos os escritos de Paulo. Vamos por ordem. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Primeiro, vinda de Cristo, primeiro ele sai do céu. Depois a nossa reunião. A igreja é recolhida dos 4 cantos da terra, a igreja é arrebatada pelas mãos de anjos, em nuvens, e ela é levada aos ares, para quê? Para o encontro do Senhor. Isso aqui está muito claro. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, essa reunião aqui é o arrebatamento da igreja, ok? Com ele, nós vos exortamos, Paulo já foi claro, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Já expliquei isso para vocês, né? O que poderá estar por trás dessas palavras sobre tenha chegado o dia do Senhor. Bom, quero só relembrar, o dia do Senhor aqui em questão, ou o dia de Cristo, é uma alusão ao que Paulo já tratou aqui, a vinda do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, seguida da nossa reunião com Ele nos ares, é o que Paulo aqui chama de o dia de Cristo ou o dia do Senhor. Ninguém, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto, aqui vamos ver, porque isto que, Paulo? Pergunte, por que isto? Isto que? Quando Paulo usa essa expressão isto aqui que Paulo tinha em mente é o que ele já mencionou aqui no versículo 11. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Isto é uma referência à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, em outras palavras, para ser bem claro,
Isto é uma referência à vinda do Senhor e ao rapto da igreja para encontrá-lo nos ares. É isto que Paulo tem em mente. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não acontecerá. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aqui é onde entra a questão da apostasia. Irmãos, primeiro, deixamos bem claro o seguinte: Paulo diz que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia. E aqui é onde entra os pré-tribulacionistas. Eles dizem então que a apostasia em questão aqui é o arrebatamento da igreja. E não pode ser. E não pode ser, e de fato não é. A palavra apostasia você vai ler em 1 Timóteo 4:1, que diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que significa apostasia? Significa abandono da fé, queridos. Guarde bem isso na sua mente. O que é apostasia? Apostasia significa abandono da fé. E quem é que abandona a fé ao mundo? Não. Apostasia é uma coisa que se dá na igreja. Quando se fala em apostasia, se fala de uma, vamos dizer, queda espiritual dentro da igreja. Então, esta apostasia aqui, ela acontecerá na igreja, entre os irmãos da igreja. O que Paulo está dizendo? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não será assim, isto que é a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele nos ares, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia na igreja, apostasia na igreja. Antes de Cristo sair do céu para vir aqui à terra, e com isso ele ser seguido do arrebatamento da igreja para encontrá-lo nos ares, para logo voltar com ele aqui para a terra, antes que isto aconteça, é necessário que haja uma crassa apostasia dentro da igreja. É necessário que muitos irmãos abandonem a fé. É necessário que muitos caiam da fé. É isso que Paulo está dizendo. Isso concorda com 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos de demônios, a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Segundo sinal, vamos repetir aqui, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro sinal, dentro da igreja. Agora vamos para o próximo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segundo sinal. Aqui está muito claro, irmãos. Paulo já deixou bem claro que a volta de Jesus e a nossa reunião com Ele nos ares, para logo voltar com Ele aqui para a terra para reinar, esse evento, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja para encontrá-lo nos ares, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a queda de muitos irmãos na fé, e também se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está ensinando aqui? Precisa ser mais claro? Não. O que Paulo está dizendo é que antes da vinda de Cristo, antes do arrebatamento da igreja, é necessário que aconteça a apostasia dentro da igreja e o homem do pecado apareça, seja revelado. Paulo deixou isso bem claro. Então nós estamos... se isso está claro, queridos, se firme nisso. Nós temos que partir do que está claro para o que está obscuro nos versículos 6 e 7. Ora, se Paulo já deixou bem claro que a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, se ele já deixou bem claro que a vinda de Cristo não pode acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o anticristo, isso está claro. Então, quando eu chegar nos versículos 6 e 7, eu tenho que procurar fazer o que ele declara nos versículos 6 e 7, combinar com o que ele já declarou. Porque se eu pegar os versículos 6 e 7 e concordar com os pré-tribulacionistas, olha o que os pré diz, mais uma vez aqui, e agora sabeis o que o detém. Aí os pré dizem, é a igreja, é o Espírito Santo, para que ele seja revelado que é o anticristo, somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente, e aguarda somente que seja afastado. Aí os prediz, arrebatado para o céu, aquele, aí ele diz, a igreja do Espírito Santo, que agora o detém.
então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, irmãos, é claro que Paulo aqui não está falando do arrebatamento da igreja para o céu. Antes da manifestação do anticristo, ele não está. É óbvio que ele não está, porque se ele estivesse ensinando isso, ele estaria confrontando ele mesmo, porque primeiro ele disse que a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes venha a apostasia e o homem da iniquidade se manifeste. Ou seja, para Paulo, primeiro ele deixou bem claro, tem que haver apostasia antes do arrebatamento da igreja, tem que acontecer a apostasia dentro da igreja, e tem que o homem do pecado, o filho da perdição se manifestar. Em outras palavras, antes que a igreja seja arrebatada para encontrar o Senhor, a igreja enfrentará o anticristo e passará por tribulações, pela grande tribulação. É isso que Paulo deixou claro. Se ele deixou claro isso, eu tenho então que procurar um outro entendimento que não venha confrontar o que ele diz, porque a interpretação dos irmãos pré-tribulacionistas nos versículos 6 e 7 e 8 confronta o claro ensino de Paulo, que mostra que a igreja vai conhecer o anticristo e vai passar por tribulações. Confronta. Quando os irmãos vêm dizer que aquele que o detém é a igreja e que será tirado antes da manifestação do anticristo, isso é um confronto. Tá bom? Daí é que eu digo que isso aqui é um texto obscuro. Bom, como é que alguns pais da igreja, ou muitos, entendiam o detentor? Por exemplo, Tertuliano e muitos pais da igreja entendiam que aquele que estava detendo a manifestação do anticristo era o Império Romano. Aí o pré diz, mas o Império Romano caiu e o anticristo não se manifestou. Sim, irmãos, o Império Romano caiu e o anticristo não se manifestou. Isso mostra o quê? Que possivelmente, os pais da igreja estavam equivocados em identificar aquele que o detém com o Império Romano. Certo? Mas se eles tiverem se equivocado, por que eles se equivocaram? Porque é um texto obscuro. Não está claro. Assim também, se eu disser que aquele que o detém é a igreja, eu estou especulando, porque o texto não está dizendo quem é que está detendo a manifestação do anticristo. Se eu disser é o Espírito Santo, eu estou especulando. Se eu disser é o Império Romano, eu estou especulando. Então o texto ele é obscuro. Bater o martelo aqui, dizer que é a igreja, e que aqui está ensinando que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, é você ir de encontro ao que Paulo diz claramente aqui nos versículos 1, 2 e 3, que a igreja conhecerá o anticristo e que ela passará pela grande tribulação. É simples. Ok, meus irmãos? Então, assim, eu espero que ter ajudado aqui os irmãos. Outra coisa, volto a dizer, nós não encontramos na Bíblia Sagrada um exemplo sequer da palavra apostasia fazendo referência ao arrebatamento da igreja. Isso aí foi uma criação de significado da parte de teólogos pré-tribulacionistas. Repito, na Bíblia Sagrada não existe um exemplo da palavra apostasia cujo significado seja arrebatamento da igreja. Não existe, irmãos. Se você ler também lá em Atos 21, 21, lá faz referência à apostasia de muitos judeus com relação à fé em Moisés, no judaísmo. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Atos 21, 21. Olha o que diz aqui. Atos 21, 21. Ó. E foram informados a teu respeito, aqui está falando de Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, nas páginas do Novo Testamento, tá bom, irmãos, salvo em Mateus, se não me falha, 5,31, lá o divórcio, a palavra lá é apostasion. Pronto. A questão da palavra divórcio lá, o apartar-se, no grego é apostasion. Então, salvo isso aí que tem um significado de divorciar-se, de separar-se, outros usos da palavra, principalmente na que eu li aqui, ó, 1 Timóteo 4,1 e Atos 21, 21, apostasia refere-se à queda da fé, ao abandono da fé em Jesus Cristo. Ou, no caso, conforme nós temos Atos 21, 21, quem é que estava apostatando? Quem estava sendo acusado de, vamos dizer, de apostasia eram
judeus que estavam abandonando, apostatando de Moisés e abraçando a Cristo. Então os judeus eles consideravam-se uma apostasia. Quando um judeu negava o judaísmo e abraçava o cristianismo, então ele era visto como um apóstata. Então apostasia é isso, abandono da fé, quer seja abandono da fé em Jesus Cristo, ou em Moisés, ou em qualquer outro herói religioso. Ok, meus irmãos? Então eu quero dizer para vocês que a palavra apostasia, aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, não é uma referência ao arrebatamento da igreja, e sim a queda da fé de muitos irmãos na igreja. Eles apostatarão de Cristo. Antes de Cristo vir, muitos na igreja apostatarão, e o outro sinal será antes de Cristo aparecer para levar a sua igreja, para encontrá-la aqui nos ares, não é para levar para o céu não. O anticristo aparecerá, e com a aparição do anticristo se desencadeará a grande tribulação, e a igreja passará pela grande tribulação. Esta é a verdade. Se você gostou, eu gostaria que você desse um like, tá bom, meus queridos? Dê aquele like, tá bom? Isso ajuda a divulgação do nosso canal. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.